O telefone tocou 3 vezes antes da minha mãe atender. Eu conseguia ouvir música e risadas no fundo, vozes que eu reconhecia de reuniões de família. Minhas mãos ainda estavam tremendo depois de assinar os papéis na funerária 1 hora antes. Eu precisava deles. Precisava que meus pais me dissessem que tudo ia ficar bem, que eles iam vir aqui em casa e me ajudar a descobrir como contar para minha filha de 8 anos que o papai não ia mais voltar para casa. Quando a voz da minha mãe chegou até mim, ela estava alegre, quase cantando. "Oi, filha, tudo bem?" ela disse, e eu consegui ouvir alguém gritando, "Aumenta o som!" atrás dela. Eu tentei encontrar as palavras. Minha garganta parecia que estava fechando. "Mãe", eu consegui sussurrar. "O David morreu ontem. Ele teve um infarto no trabalho e..." Ela me cortou com um suspiro, mas depois eu ouvi ela tampar o telefone e falar alguma coisa com outra pessoa. "Ai, querida, que terrível", ela disse, mas a voz dela soava distraída, como se ela estivesse olhando para outra coisa enquanto falava comigo. "Eu sinto muito mesmo, mas a gente tá bem no meio da festa de aniversário da Rebecca. Você sabe como ela fica quando a gente não presta atenção no dia especial dela?" A música ficou mais alta atrás da voz dela. Eu ouvi minha irmã rir de alguma coisa, aquela mesma risada que ela tinha desde criança. Eu queria gritar que meu marido estava morto, que eu estava sentada no meu carro do lado de fora da funerária com uma caixa dos pertences pessoais dele, do escritório, que eu não sabia como ia conseguir pagar a hipoteca ou explicar para Emma por que o lado do papai na cama estava vazio. Em vez disso, eu só disse, "Tá bom", e desliguei. Fiquei ali sentada por 20 minutos ouvindo o silêncio, me perguntando se era assim que se sentia quando a gente estava se afogando. Quando finalmente consegui dirigir para casa, Emma estava me esperando na janela da sala, ainda vestindo o pijama que ela tinha usado na noite anterior quando dormiu na minha cama porque teve pesadelo. Ela correu para mim quando abri a porta. E, quando ela perguntou, "Cadê o papai?", eu desabei. Chorei tanto que ela começou a chorar também, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Naquela noite, nós duas dormimos abraçadas na cama dele, e eu fiquei acordada até de manhã, pensando em como meus pais podiam estar dançando enquanto meu mundo estava desmoronando. Foram os dias mais solitários da minha vida inteira. Tive que cuidar da Emma, responder a 1000 perguntas dela sobre onde o papai tinha ido, organizar o velório, lidar com papelada, falar com o advogado, tentar entender seguro de vida e inventário. Nada dos meus pais. Nenhuma mensagem no WhatsApp perguntando como eu estava. Nenhuma ligação oferecendo ajuda. Nenhuma visita para ver como a neta deles estava lidando com a perda do pai. Mas eles postaram stories no Instagram dançando na festa da minha irmã. Tinham fotos de bolo, decoração cara, todos os parentes sorrindo e brindando. Meu marido estava morto, enterrado há 3 dias, e minha família estava dançando e postando foto de drink colorido. Eu ficava olhando aquelas imagens no celular de madrugada, quando Emma finalmente conseguia dormir, tentando entender como eles conseguiam estar tão felizes enquanto eu mal conseguia respirar. As pessoas do trabalho do David mandavam flores. Os vizinhos traziam comida. Até a professora da Emma apareceu aqui em casa para perguntar se precisava de alguma coisa. Mas minha própria família, as pessoas que deveriam estar me segurando de pé nesse momento, simplesmente desapareceram. Era como se eu e Emma tivéssemos virado fantasmas, invisíveis para eles. 5 dias depois do enterro, eles bateram na minha porta. Eram quase 10 da manhã e eu ainda estava de pijama, tentando convencer a Emma a comer alguma coisa no café da manhã. Ela mal tinha tocado na comida desde que o pai morreu. Quando ouvi a campainha, meu coração até deu uma aliviada. Pensei que finalmente eles tinham lembrado que eu existia, que tinham vindo para me abraçar e perguntar como eu estava aguentando tudo isso sozinha. Abri a porta e lá estavam eles. Minha mãe com um buquê de flores do supermercado, ainda com a etiqueta de preço. Meu pai com uma cara de velório que ele não tinha feito nem no dia do funeral. "Filha", minha mãe me abraçou com um tom meio ensaiado, meio forçado.
Era um abraço diferente. Não era como os abraços que ela me dava quando eu era pequena e machucava o joelho. Era um abraço de quem estava representando, de quem estava fazendo o que achava que deveria fazer. Meu pai ficou parado atrás dela, segurando as flores como se não soubesse bem o que fazer com elas. "Trouxemos flores para você", ele disse, meio sem jeito. Eu pensei que eles tinham se arrependido de não ter aparecido antes, que tinham percebido o quanto eu precisava deles. Como eu estava errada. Sentamos na sala e eles ficaram olhando ao redor, como se estivessem avaliando alguma coisa. Minha mãe comentou que a casa estava bem conservada e meu pai perguntou se eu já tinha organizado os papéis do David. Achei estranho, mas pensei que era só preocupação normal. Emma apareceu na sala de pijama, com o cabelo todo bagunçado, e foi direto pro colo do avô. Ele a abraçou, mas de um jeito meio tenso, e logo depois a colocou de volta no chão. "Por que vocês não vieram antes?" Ela perguntou com aquela sinceridade brutal que criança tem. Meus pais se entreolharam, de um jeito estranho. "A gente estava ocupado, princesa", minha mãe respondeu. Emma fez uma cara que eu conhecia bem. Era a cara que ela fazia quando sabia que adulto estava mentindo para ela. Ela saiu da sala sem falar mais nada. Foi aí que meu pai pigarreou e disse que eles precisavam conversar sobre umas coisas práticas. "Comigo?" Minha mãe assentiu e começou a mexer na bolsa, tirando uns papéis. Era aí que a coisa ia ficar feia. Eu só não sabia ainda. "Olha, filha, a gente sabe que é um momento difícil." Meu pai começou com aquela voz de quem vai dar uma notícia ruim. "Mas infelizmente a vida continua e tem certas questões legais que precisam ser resolvidas." Ele falou as palavras "questões legais", como se estivesse lendo de um script. Minha mãe puxou uma folha de papel da bolsa e a colocou na mesa de centro. "É sobre a herança, querida. A gente conversou com um advogado e ele explicou pra gente como funciona." Eu comecei a sentir um frio na barriga. "Pelo que entendemos?" Meu pai continuou. "Como o David não tinha testamento, e considerando que vocês eram casados em comunhão de bens, metade de tudo que vocês tinham juntos. Bem, metade seria direito nosso também." Eu fiquei olhando para ele sem conseguir processar o que estava ouvindo. "Como assim direito de vocês?" perguntei. Minha mãe suspirou como se estivesse explicando matemática para uma criança teimosa. "Filha, a gente é família também. E pela lei, quando não tem testamento, os pais também têm direito à herança. A casa, as economias, o carro. A gente tem direito a 50% de tudo isso." Eles estavam ali, na minha sala, 3 dias depois de nem terem aparecido no velório do meu marido, me dizendo que queriam metade de tudo que eu e David tínhamos construído juntos. Eu fiquei em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. Eles estavam ali, sentados no meu sofá, no meio da minha sala, falando sobre dividir a minha vida como se fosse uma pizza. A casa onde eu e David passamos 5 anos pagando financiamento, onde Emma deu os primeiros passos, onde a gente pintou as paredes juntos no primeiro fim de semana que nos mudamos. As economias que juntamos centavo por centavo, cortando supérfluo, fazendo planilha todo mês, sonhando com a viagem de 15 anos de casados que nunca ia acontecer agora. "Vocês não podem estar falando sério", eu consegui dizer, minha voz saindo mais baixa do que eu queria. Meu pai se ajeitou no sofá e abriu aquele sorrisinho meio sem graça que ele sempre fazia quando sabia que estava sendo inconveniente. "Filha, a gente não quer ser chato, mas a lei é a lei. A gente consultou um advogado de verdade, não foi no Google não." Minha mãe balançou a cabeça concordando e adicionou. "E a gente não está pedindo nada absurdo, é só o que é. Nosso por direito mesmo. Vocês são novos, vocês podem recomeçar. A gente já está velho, precisa pensar no futuro." Novos. Eu tinha acabado de perder meu marido. Estava tentando descobrir como ia sustentar minha filha sozinha. E eles achavam que eu podia simplesmente recomeçar? Foi nesse momento que eu percebi que a Emma estava parada na entrada da sala, encostada, na parede, só escutando. Ela tinha aquela cara concentrada que fazia quando estava prestando atenção em conversa de adulto.
tentando entender as coisas que ninguém explicava direito para ela. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e ela fez um gesto discreto com a mão, como se estivesse me avisando que estava ali. Meus pais não perceberam. Eles estavam ocupados demais explicando como o advogado tinha dito que o processo seria bem simples e que não ia dar trabalho para ninguém. A gente já até trouxe os documentos para agilizar as coisas. Minha mãe disse, tirando mais papéis da bolsa. É só uma questão de organizar direito e todo mundo fica satisfeito. Todo mundo satisfeito? Meu marido estava morto há menos de uma semana e eles estavam falando em dividir os bens dele como se fosse uma liquidação de loja. Emma saiu de fininho da sala e eu ouvi ela subindo a escada para o quarto dela. Provavelmente ia tentar processar sozinha o que tinha acabado de ouvir, do jeito que criança faz quando o mundo dos adultos vira de cabeça para baixo. Eu queria ir atrás dela, explicar que às vezes os adultos falam coisas horríveis quando estão tristes, mas eu não conseguia me levantar do sofá. Olha, eu vou ser bem clara com vocês, eu disse, sentindo uma raiva começar a subir do estômago. David morreu na segunda-feira. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Vocês não apareceram no velório. Não mandaram nenhuma mensagem perguntando se eu estava bem. Não vieram ver como a neta de vocês estava lidando com a morte do pai. E agora vocês aparecem aqui querendo metade do que a gente construiu? Meu pai fez aquela cara de quem estava sendo injustiçado. Não é bem assim, filha. A gente estava processando a notícia também, né? Não é fácil para ninguém. Minha mãe concordou. E a gente sempre gostou muito do David, você sabe disso. Mas gostar não paga conta, querida. A gente precisa ser prático. Prático. Eles queriam ser práticos enquanto eu ainda estava dormindo abraçada com a camisa dele, porque ainda tinha o cheiro do perfume. Práticos enquanto Emma perguntava, todo dia quando o papai ia voltar do céu. Vocês precisam sair da minha casa, eu disse, me levantando. Agora. Eles se entreolharam com aquela cara de surpresa, como se não entendessem por que eu estava sendo difícil. Meu pai ainda tentou. Filha, não precisa ser assim. A gente só quer resolver as coisas de forma civilizada. Civilizada era o caramba. Depois que eles saíram, eu fiquei parada na sala tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha mente não conseguia juntar as peças. Eram os mesmos pais que me levavam no médico quando eu era pequena, que comemoraram quando eu contei que estava grávida da Emma, que choraram de alegria no meu casamento com o David. Como essas pessoas podiam estar aqui na minha casa, uma semana depois da morte do meu marido, falando em dividir herança? Eu me sentei no chão da sala mesmo, com as costas encostadas no sofá, e comecei a chorar. Não era aquele choro alto e desesperado dos primeiros dias. Era um choro cansado, de quem não tinha mais força para ficar de pé. Foi aí que a Emma desceu a escada devagarzinho e veio se sentar do meu lado no chão. Ela não falou nada, só encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali comigo. A gente ficou assim por uns 10 minutos, só eu chorando baixinho e ela fazendo carinho no meu braço. Mamãe! Ela disse finalmente com aquela voz pequenininha que ela usava quando estava com medo. Os vovôs vieram aqui por causa do papai ou por causa do dinheiro? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Minha filha de 8 anos tinha entendido exatamente o que eu ainda estava tentando aceitar. Eu tentei desconversar, falei alguma bobagem sobre como às vezes os adultos ficam confusos quando alguém morre, que os avós só estavam tentando ajudar do jeitinho deles. Mas a Emma não era boba. Ela ficou me olhando com aqueles olhos grandes e escuros do pai, do jeitinho que ela fazia quando sabia que eu estava mentindo. Tá bom, mamãe, ela disse, mas do jeito que ela falou eu sabia que ela não tinha acreditado em nada. Ela se levantou e foi para a cozinha buscar um copo d'água. Quando voltou, ela se sentou de novo do meu lado e ficou quieta por mais um tempo. Sabe o que mais, mamãe? Ela disse, mexendo com o copo nas mãos pequenas. Eu escutei tudo, desde quando eles chegaram. Meu coração afundou. Eu sabia que ela tinha o hábito de ficar escutando conversa de adulto escondida. Mas eu esperava que, dessa vez, ela não tivesse entendido. E eu acho,
Ela continuou, que o papai não ia gostar nada do que eles falaram. Ele sempre dizia que família é quem está do seu lado quando você precisa, não quem aparece só quando quer alguma coisa. Era exatamente o tipo de coisa que o David falaria. Ele sempre teve essa sabedoria simples sobre as pessoas. Sempre soube reconhecer quem prestava e quem não prestava. E aparentemente tinha passado isso para nossa filha. Então, eu vou preparar um presente para eles também, Emma disse, se levantando de novo. Um presente? Eu perguntei, sem entender. Ela assentiu com a cabeça, com aquela determinação que ela herdou do pai quando decidia fazer alguma coisa. Se eles querem vir aqui falar sobre dinheiro em vez de perguntar se a gente tá bem, então eles merecem um presente especial. Ela subiu para o quarto dela e eu fiquei ali no chão da sala, me perguntando o que diabos estava passando na cabeça da minha filha. Nos dias seguintes, Emma ficou estranhamente quieta e concentrada. Ela passava horas no quarto dela, mexendo, em não sei o quê, e quando eu perguntava, ela só dizia que estava organizando umas coisas. Eu estava preocupada demais com o advogado, documentos e contas para prestar muita atenção. O David sempre cuidava da parte financeira da casa. E agora eu estava descobrindo um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Seguro de vida, conta conjunta, investimentos que ele tinha feito sem me contar. Era como se eu estivesse conhecendo um lado dele que eu nunca tinha visto. Enquanto isso, Emma continuava com o projeto misterioso dela, sempre com um envelope cor-de-rosa na mão, escrevendo alguma coisa com a letrinha caprichada dela. Quando eu perguntava o que era, ela só sorria e dizia, "Você vai ver, mamãe." 3 semanas depois da primeira visita, eles voltaram. Era uma terça-feira de manhã e eu estava tentando trabalhar em casa. Tinha conseguido uns freelas de tradução para tentar manter as contas em dia enquanto resolvia a papelada do David. A campainha tocou às 8h30, bem na hora que eu estava conseguindo me concentrar. Quando abri a porta, lá estavam eles de novo, só que dessa vez meu pai tinha trazido um homem de terno que eu não conhecia. "Bom dia, filha", minha mãe disse com aquele mesmo tom meio forçado da primeira vez. "Esse aqui é o Dr. Roberto, o advogado que a gente falou. A gente trouxe ele aqui para explicar melhor como funciona a questão da herança." O tal Dr. Roberto me cumprimentou com um aperto de mão firme demais e um sorriso que não chegava nos olhos. Era um desses advogados que você vê na TV, todo arrumadinho, pasta de couro na mão, falando com aquela voz impostada de quem quer parecer importante. Eu não queria deixar eles entrarem, mas Emma apareceu atrás de mim, já vestida e penteada, segurando aquele envelope cor-de-rosa que ela vinha carregando para todo lado nos últimos dias. "Oi, vovô. Oi, vovó." Ela disse com uma voz estranhamente calma para uma criança que tinha acabado de perder o pai. "Vocês vieram cedo hoje." Eles entraram e se acomodaram na sala como se fossem donos da casa. O Dr. Roberto abriu a pasta dele na mesa de centro e começou a espalhar papéis por toda parte. "Bem, senhora." Ele se dirigiu a mim com aquele tom condescendente que alguns homens usam quando acham que sabem mais que você. "Vou ser direto. Seus pais procuraram meu escritório porque estão preocupados com a situação legal da herança do falecido esposo." Falecido esposo. Ele falou como se o David fosse um estranho, não o homem que dormiu na minha cama por 10 anos, que me fazia café da manhã todo domingo, que cantava parabéns desafinado para os aniversários da Emma. "Pelo que analisamos da documentação", o advogado continuou, "realmente existe o direito sucessório dos ascendentes. Ou seja, seus pais têm direito legal a uma parte considerável dos bens deixados pelo de cujus. De cujus. Nem o nome do meu marido eles conseguiam falar." Emma estava sentada no tapete da sala, brincando com um envelope, mas eu sabia que ela estava prestando atenção em cada palavra. Ela sempre prestava atenção. "A proposta que trouxemos hoje", meu pai disse, se inclinando para frente como se fosse fazer uma oferta generosa, "é bem razoável. 50% do valor da casa, 50% das economias, e vocês ficam com o resto." Foi aí que Emma se levantou do tapete onde estava brincando e caminhou até onde eles estavam sentados.
Ela segurava o envelope cor-de-rosa com as duas mãos, como se fosse um tesouro precioso. Oi, Dr. Roberto, ela disse educadamente, do jeito que eu tinha ensinado ela a cumprimentar adultos. O senhor veio aqui ajudar os meus avós a pegar o dinheiro do meu papai, né? O advogado deu uma risadinha nervosa e olhou para os meus pais como se não soubesse bem como responder. Bem, pequena, é um pouco mais complicado que isso. Emma interrompeu ele com um sorriso doce. Não, não é complicado não. É bem simples, na verdade. Ela estendeu o envelope para o meu pai. Eu fiz um presente para os senhores. É por isso que vocês vieram mesmo, né, vovô? Não foi para ver se eu tô bem sem o papai, nem para perguntar se a mamãe tá conseguindo cuidar de tudo sozinha. Foi por isso aqui. Ela balançou o envelope na frente do rosto dele. Meu pai ficou meio sem reação, olhando para o envelope como se fosse uma bomba. Pode abrir, vovô. Emma disse, com aquela voz de criança que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu fiz com muito carinho. Meu pai pegou o envelope com as mãos meio trêmulas. Ele olhou para minha mãe, depois para o advogado, como se estivesse pedindo permissão ou esperando que alguém dissesse que ele não precisava abrir. Mas Emma ficou ali parada na frente dele, esperando, com aqueles olhos grandes fixos nele. Quando ele finalmente abriu o envelope, a cor sumiu do rosto dele completamente. Dentro tinha um monte de folhas impressas, prints de tela, extratos bancários, e-mails. Minha mãe se inclinou para ver o que era e soltou um "ai meu Deus", bem baixinho. O Dr. Roberto tentou esticar o pescoço para ver também, mas meu pai fechou os papéis rapidinho contra o peito. Onde você achou isso? Ele perguntou para Emma, e pela primeira vez desde que eu conhecia meu pai, a voz dele estava tremendo de verdade. Emma sorriu daquele jeito que criança sorri quando sabe que fez alguma coisa muito esperta. No computador do papai, ele sempre deixava tudo organizado em pastas, lembra? Ele me ensinou a mexer no computador para fazer as lições de casa. Ela virou para mim. Mamãe sempre disse que era melhor eu não fuçar nas coisas dos adultos, mas depois que vocês vieram aqui falar de dinheiro, eu fiquei curiosa. As mãos do meu pai estavam tremendo tanto que os papéis faziam barulho. Minha mãe estava branca que nem fantasma, olhando para o envelope como se fosse a própria morte. O que tem aí? Eu perguntei, mas no fundo do meu coração eu já sabia que ia ser algo ruim, muito ruim. Emma puxou uma folha de papel do meio dos documentos. Era uma carta escrita com a letra caprichada dela, dessas que professora ensina. Na escola. Eu escrevi uma cartinha também, ela disse toda orgulhosa. Quer que eu leia em voz alta? Meu pai fez que não com a cabeça desesperadamente, mas Emma já tinha começado. Queridos vovô e vovó, eu achei umas coisas muito interessantes no computador do papai. Mamãe sempre disse que era melhor eu não fuçar, mas depois que vocês vieram aqui, eu resolvi procurar. Por que vocês fizeram essas coisas ruins com o meu papai? Por que vocês pediam dinheiro para ele escondido da mamãe? O papai ficava muito triste depois que vocês ligavam para ele. Eu via ele chorando no escritório às vezes. Meu mundo desabou. O Dr. Roberto estava olhando para os papéis por cima do ombro do meu pai agora, e a cara dele tinha mudado completamente. Eu arranquei os papéis da mão do meu pai para ver o que diabos estava acontecendo. Eram prints de extratos bancários, transferências que eu nunca tinha visto na minha vida. Depósitos em valores estranhos, R$3.000, 7.000, até 15.000 num mês só. Tudo saindo da nossa conta conjunta, aquela que eu achava que conhecia de cor e salteado. Como o David conseguiu esconder isso de mim? Tinha prints de conversas. No WhatsApp também. Mensagens que meu marido mandava para os meus pais que eu nunca soube que existiam. Por favor, não contem nada para ela. Isso pode destruir nossa família. Estava escrito numa mensagem de dezembro do ano passado. Outra de fevereiro. Já mandei o que deu esse mês. Não consigo mais que isso sem ela perceber. E a resposta? Da minha mãe. Não é suficiente. Você sabe muito bem o que acontece se ela descobrir a verdade. Que verdade? Que merda de verdade era essa que eu não sabia? O Dr. Roberto tinha ficado quieto, lendo os papéis por cima do meu ombro.
E quando ele terminou de ler, guardou os documentos dele na pasta. Eu acho melhor eu ir embora, ele disse, levantando rapidinho. Essa situação é mais complexa do que seus pais me informaram. Emma estava sentada no sofá agora, balançando as perninhas, como se estivesse assistindo um filme interessante. Tem mais coisas, ela disse calmamente. Eu imprimi tudo o que achei. O papai era muito organizado, né, mamãe? Ele sempre falava que tinha que manter tudo documentado para não ter problema depois. Ela tinha razão. David era obsessivo com organização. Guardava todos os comprovantes, todas as conversas importantes. E aparentemente, ele tinha guardado toda essa merda também. Emma, eu disse tentando manter a voz calma. Onde estão essas outras coisas? Ela apontou para o quarto dela. Tá tudo numa pasta rosa na minha mesa. Tem muita coisa. Conversas, fotos, uns áudios também. Áudios? Meu pai e minha mãe se entreolharam com uma cara de pânico total. Que tipo de áudios, princesa? Minha mãe perguntou, tentando fingir que estava tudo normal. Mas a voz dela estava esganiçada. Emma deu de ombros. Conversas que o papai gravava escondido no celular dele. Ele me ensinou como fazer isso uma vez. Disse que às vezes era importante ter prova das coisas que as pessoas falavam. Meu marido estava gravando meus pais escondido. Por quê? Subi correndo para o quarto da Emma e lá estava, numa pasta rosa, toda decorada com adesivos de unicórnio, a maior bomba da minha vida. Tinha tudo ali. Extratos bancários dos últimos 2 anos, prints de conversas, e-mails e um monte de arquivo de áudio com nomes como Mãe Cobrança Março e Pai Ameaça Junho. Meu marido tinha documentado tudo. Cada centavo que meus pais extorquiram dele, cada ameaça, cada chantagem. Sentei na caminha da Emma e comecei a ler tudo, uma por uma. As primeiras mensagens eram de 1 ano e meio atrás. Meu pai mandando mensagem pro David. Preciso falar com você. É sobre a Emma. Tem umas coisas que sua esposa precisa saber. E o David respondendo. Que tipo de coisas? E meu pai. Melhor conversarmos pessoalmente. A partir daí, começaram as transferências. Primeiro eram valores pequenos, 500 reais, 1.000 reais. Depois foram aumentando. E as mensagens ficaram mais explícitas. Se ela souber a verdade sobre a Emma, vocês podem esquecer a família feliz que construíram. Que verdade sobre a Emma? Minha filha estava ali parada na porta do quarto, me olhando ler os papéis. O que eles queriam esconder sobre mim, mamãe? Ela perguntou. Quando desci de volta para a sala, meus pais estavam discutindo baixinho com o Dr. Roberto, que estava claramente tentando sair dali o mais rápido possível. Quando me viram, pararam de falar na hora. Expliquem, eu disse, jogando a pasta rosa na mesa de centro. Expliquem agora que merda é essa. Que verdade vocês estavam usando para chantagear meu marido? Minha mãe começou a chorar, mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi pega fazendo alguma coisa errada. Filha, você não entende. Ela começou, mas eu a cortei. Eu entendo muito bem. Vocês estavam extorquindo dinheiro do David há quase 2 anos, ameaçando ele com alguma coisa sobre a Emma. E agora vocês tiveram a cara de pau de vir aqui, 1 semana depois da morte dele, pedir metade da herança. O Dr. Roberto se levantou. Senhora, eu realmente preciso ir embora. Como eu disse, a situação é muito mais complexa do que me foi apresentada. Ele olhou para os meus pais com uma cara de nojo. E eu não trabalho com casos que envolvem esse tipo de situação. Ele saiu pisando duro. E o barulho da porta batendo ecoou pela casa inteira. Ficamos ali os 4, eu, Emma e meus pais, num silêncio pesado que parecia durar horas. Finalmente, meu pai suspirou fundo e começou a falar. A festa da sua irmã, ele disse, olhando para o chão. Não era aniversário. Era a comemoração de formatura dela no curso de psicologia. E a viagem que vocês viram no Instagram. O David que pagou tudo.
Eu senti meu estômago revirar. Ele pagou a festa da Rebeca? Minha mãe assentiu, ainda chorando. E não foi só a festa. Foram muitas coisas. O curso dela, a viagem, reformas aqui em casa. Tudo com dinheiro que ele nos dava. Dava? Dava não, né, mãe? Eu disse, sentindo a raiva subir. Vocês estavam chantageando. Ele. Com o quê? Emma estava sentada no tapete de novo, mexendo com os brinquedos, mas eu sabia que ela estava escutando cada palavra. Meu pai olhou para ela e depois para mim. Talvez seja melhor a Emma ir brincar no quarto. Não, eu disse firmemente. Pelo visto, é sobre ela mesmo. Ela fica. Emma levantou a cabecinha e olhou para os avós. É sobre mim ser filha do papai? Ela perguntou com aquela inocência que só criança tem. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Meu pai ficou branco que nem papel. Minha mãe parou de chorar e olhou para Emma como se tivesse visto um fantasma. E foi aí que eu entendi. Emma não era filha biológica do David. E de alguma forma, meus pais tinham descoberto isso e usado para chantagear meu marido. Como vocês descobriram? Eu perguntei, minha voz saindo como um sussurro. Meu pai mexeu desconfortavelmente na cadeira. Foi por acaso. Lembra quando a Emma ficou doente ano passado e precisou fazer exame de sangue? O médico comentou com a Rebeca sobre o tipo sanguíneo ser incompatível com vocês dois. Ela trabalha no laboratório, né? Ela viu o resultado. Rebeca. Minha irmã sabia e não me contou. Pior que isso. Ela contou para os nossos pais e eles usaram essa informação para destruir meu casamento. E vocês acham que isso muda alguma coisa? Eu perguntei. David sempre soube que Emma podia não ser filha biológica dele. Eu contei para ele antes de a gente se casar. Ele escolheu ser pai dela mesmo assim. Era verdade. Eu tinha tido um relacionamento antes do Dave. Tinha engravidado. E quando contei para ele, ele disse que não importava, que ia amar Emma como se fosse filha dele. E amou. Peguei o celular da Emma, um tablet velho que ela usava para assistir YouTube, e encontrei a pasta de áudios que ela tinha copiado do computador do David. Tinha mais de 20 arquivos ali. Abri o primeiro, de 6 meses atrás. Era uma ligação entre meu pai e o David. A voz do meu pai estava clara. Você sabe que ela não é sua filha biológica, né? E você sabe o que isso significa se ela descobrir que você escondeu isso dela todos esses anos? A voz do David trêmula. Eu não escondi nada. Ela sabe da possibilidade. A gente decidiu junto não contar pra Emma até ela ser maior. Mas ela não sabe que você tem certeza, né? Meu pai insistiu. Que você fez o exame de DNA escondido dela 3 anos atrás. Meu coração parou. David tinha feito exame de DNA? Escondido de mim? Continuei ouvindo. Se ela souber que você teve certeza todos esses anos e nunca contou, que achou que ela não podia lidar com a verdade, será que ela vai continuar achando você o marido maravilhoso que ela pensa que tem? O silêncio na gravação durou alguns segundos. Depois a voz do David, derrotada. Quanto vocês querem? Eu pausei o áudio e olhei para os meus pais. Eles estavam encolhidos no sofá como crianças que tinham quebrado algo caro. Emma estava brincando com uma boneca, mas levantou os olhos quando o áudio parou. Mamãe, o que é DNA? Ela perguntou. É uma coisa que mostra se as pessoas são da mesma família de verdade. Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 8 anos que o pai dela fez um exame escondido para ter certeza de que ela não era filha dele biologicamente? Como explicar que os avós dela usaram isso para chantagear ele? Como explicar que, no fundo, nada disso importava porque David amou ela do mesmo jeito? DNA é complicado, amor, eu consegui dizer. Mas o que importa é que o papai te amava muito, independente de qualquer coisa. Ela assentiu e voltou a brincar. Abri outro áudio, mais recente. Era minha mãe falando com o Dave. A gente não quer fazer mal pra ninguém, Dave. Mas a Rebeca tá com dificuldades financeiras. E a gente também.
Você tem uma família estável, um emprego bom. É só até as coisas melhorarem para todo mundo. David respondeu: Vocês estão destruindo minha família. Emma sente que tem alguma coisa errada. Ela pergunta por que eu fico triste depois que vocês ligam. Então para de ficar triste, minha mãe respondeu friamente. E para de fazer drama. É só dinheiro. No tablet da Emma tinha uma pasta chamada Vídeos Papa, que eu não tinha visto antes. Quando abri, tinha vários arquivos de vídeo. O primeiro era de 3 meses atrás, gravado escondido no nosso quintal. Era David falando com meu pai. A qualidade estava ruim, mas dava para escutar tudo. Eu não aguento mais isso, David estava dizendo. Toda semana vocês inventam uma despesa nova. Primeiro foi o curso da Rebeca, depois a viagem. Agora é a reforma da casa de vocês. Quanto tempo isso vai durar? Meu pai estava de costas para a câmera, mas a voz dele estava clara. Vai durar o tempo que for necessário. Você criou essa situação quando decidiu esconder a verdade da sua esposa. Agora tem que arcar com as consequências. David passou a mão no rosto, do jeito que ele fazia quando estava muito estressado. Ela ia entender se eu contasse. Ela sempre entendeu tudo. Será? Meu pai riu. Será que ela ia entender por que você fez o exame escondido? Por que não confiou nela o suficiente para fazer junto? Por que você passou 3 anos sabendo a verdade e fingindo que não sabia? No vídeo, David ficou em silêncio por um longo tempo. Depois ele disse: Vocês estão me matando. Literalmente. Eu não durmo direito há meses, não consigo me concentrar no trabalho. Emma percebe que tem alguma coisa errada. O vídeo seguinte era de 2 semanas antes de David morrer. Ele estava no escritório de casa, falando no telefone com alguém. A câmera estava posicionada de um jeito que mostrava só ele, mas dava para escutar a outra pessoa. Era minha irmã Rebecca. David, você precisa entender que a gente não tem escolha. Ela estava dizendo. Se você contar para minha irmã sobre o dinheiro, a gente vai ter que contar para ela sobre o DNA e sobre o fato de você ter mentido para ela todos esses anos. David estava com a cabeça entre as mãos. Rebecca, eu nunca menti para ela. Eu só não contei uma coisa que eu descobri depois. É a mesma coisa, Rebecca respondeu. E você sabe disso. Ela confia em você completamente. Imagina. Como ela vai se sentir quando descobrir que você não confiou nela da mesma forma? David levantou a cabeça e olhou diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo gravado. Os olhos dele estavam vermelhos. Vocês estão destruindo minha família, ele disse. E o pior é que vocês acham que estão fazendo isso por uma boa causa. Rebecca riu do outro lado da linha. A boa causa somos nós, David. Família é família. Encontrei uma carta no meio dos papéis que Emma tinha organizado. Era escrita à mão, com a letra do David, numa folha amarelada que parecia ter sido guardada há tempos. A data era de 3 anos atrás. Minha querida esposa, começava. Se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo e você encontrou meus papéis pessoais. Preciso que você saiba a verdade sobre uma coisa que eu descobri e nunca tive coragem de contar. Há 3 anos, quando Emma ficou doente e precisou fazer vários exames, eu pedi para o médico incluir um teste de paternidade junto. Não porque eu duvidava de você ou porque isso mudaria meu amor por ela, mas porque eu precisava saber a verdade para poder proteger nossa família melhor. O resultado confirmou o que a gente já suspeitava. Emma não é minha filha biológica. Mas isso nunca, em nenhum momento, mudou o fato de que ela é minha filha do coração, da alma, de todas as formas que importam. Eu não contei para você porque eu sabia que você se sentiria culpada, que acharia que tinha que me dar algo em troca, quando na verdade você e Emma já me deram tudo o que eu sempre quis. Uma família de verdade. Minhas mãos estavam tremendo, tanto que mal conseguia segurar o papel. A carta continuava. Eu guardei o resultado do exame numa gaveta trancada do escritório, junto com esta carta.
Minha intenção era contar para você quando Emma fosse mais velha, quando pudéssemos decidir juntos se e como contar para ela. Mas seus pais descobriram. Não sei como, não sei quando, mas eles descobriram e estão usando isso contra mim há quase 2 anos. Eles me fazem pagar para manter segredo, ameaçam contar para você de uma forma que seria destrutiva para nossa família. Eles fazem parecer que eu te enganei, que eu sou um mentiroso, quando na verdade eu só estava tentando proteger o que a gente construiu juntos. Cada real que eu mando para eles é um pedaço da minha alma que eles arrancam. Eu trabalho horas, extras, faço freelas, corto meus gastos pessoais, tudo para conseguir pagar o que eles pedem sem que você perceba. Mas está ficando insustentável. Eles sempre querem mais. Olhei para Emma, que estava sentada no chão brincando, completamente alheia ao furacão de revelações que estava desabando sobre nossa família. Ela era só uma criança que tinha perdido o pai, e agora estava descobrindo que os avós tinham contribuído para matá-lo. Meus pais finalmente começaram a falar, mas não era o que eu esperava ouvir. Em vez de pedidos de desculpa, era uma enxurrada de justificativas. Filha, você não entende nossa situação. Minha mãe começou, limpando os olhos com um lenço de papel. Seu pai perdeu o emprego no ano passado, ficou 4 meses desempregado. A gente teve que usar todas as economias para não perder a casa. Eu a olhei sem acreditar. E isso justifica chantagear meu marido? Meu pai se mexeu desconfortavelmente na cadeira. A gente não estava chantageando ninguém. A gente pediu ajuda. E ele ofereceu o dinheiro. Ofereceu? Eu gritei. Ele ofereceu depois que vocês ameaçaram destruir minha família. Emma parou de brincar e olhou para mim. Estava ficando difícil manter a compostura na frente dela. Minha mãe continuou. E a Rebeca também precisava de ajuda. O curso de psicologia dela era caro, e ela não conseguiu financiamento estudantil. A gente não podia deixar ela desistir do sonho dela por causa de dinheiro. Sonho dela. Construído em cima do sofrimento do meu marido. Vocês têm noção do que fizeram? Eu perguntei, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. Vocês têm noção de que meu marido morreu de estresse? De que ele passou os últimos 2 anos da vida dele trabalhando que nem um condenado para sustentar a ganância de vocês? Meu pai finalmente olhou nos meus olhos. A gente nunca quis que chegasse nesse ponto. A gente só precisava de uma ajuda temporária. Temporária que durou 2 anos. Emma se levantou do chão e veio até onde eu estava. Mamãe, por quê? Você tá chorando? Ela perguntou, me abraçando a perna. Os vovôs fizeram alguma coisa muito ruim pro papai, não fizeram? Olhei para os meus pais e vi que eles tinham ouvido a pergunta da Emma. Minha mãe soluçou mais alto. A gente nunca quis fazer mal pro David. Ele era um bom marido para você. Um bom pai para Emma. Era, eu repeti. Era, porque vocês mataram ele. O silêncio que se seguiu foi quebrado só pelo som da minha mãe chorando e do ar-condicionado, zumbindo no fundo. Peguei meu celular e comecei a discar 190. Meus pais me olharam com pânico. O que você tá fazendo? Minha mãe perguntou. Ligando para a polícia. Extorsão é crime. Meu pai se levantou rapidamente. Filha, não precisa disso. A gente pode resolver tudo em família. Família? Eu ri sem humor. Vocês destruíram nossa família. Vocês fizeram meu marido trabalhar até a morte para sustentar os caprichos. De vocês. Vocês usaram minha filha como arma contra ele. Que tipo de família faz isso? Emma puxou minha blusa. Mamãe? O que é extorsão? Como explicar para uma criança que os avós dela eram criminosos? É quando alguém força outra pessoa a dar dinheiro usando ameaças. Amor. Eu respondi. Como o que vocês fizeram com o papai? Ela assentiu, processando a informação com aquela seriedade que ela tinha herdado do David. Antes que eu pudesse completar a ligação, meu pai se ajoelhou na minha frente. Por favor, não envolve a polícia. A gente. A gente devolve tudo. Todo o dinheiro que ele nos deu. A gente pega um empréstimo, vende a casa, mas a gente devolve. Era tarde demais para isso. Não existe devolver a vida do meu marido, eu disse terminando de discar.
Quando o atendente atendeu, eu expliquei a situação de forma resumida. Eles disseram que mandariam uma viatura. Enquanto esperávamos, meus pais ficaram ali sentados no sofá, mudos. Emma foi buscar mais papéis, no quarto dela. Tem uma coisa que eu não mostrei ainda, ela disse, voltando com uma folha dobrada. É uma carta que o papai escreveu para você, mamãe. Estava grudada embaixo da gaveta dele. Desdoblei a folha. Era uma carta recente, da caligrafia desesperada do David. Meu amor, se você está lendo isso, é porque finalmente encontrou tudo, que eu escondi. Não aguento mais viver assim. Seus pais estão me matando aos poucos, e o pior é que eles fazem isso sorrindo, como se estivessem fazendo um favor pra gente. Ontem eles pediram 15 mil reais para a emergência médica do seu pai. Não é verdade. É para pagar a reforma da casa deles. Eu não tenho mais de onde tirar esse dinheiro sem vender alguma coisa ou pegar empréstimo. E se eu fizer isso, você vai descobrir tudo. O celular da minha mãe tocou. Era uma mensagem. Ela olhou para a tela e empalideceu ainda mais. É a Rebeca, ela disse com a voz trêmula. Ela quer saber se deu tudo certo aqui. Emma ouviu e perguntou. A tia Rebeca sabia do que vocês estavam fazendo com o papai? Meus pais se entreolharam. Era óbvio que sim. Responde para ela, eu disse para minha mãe. Fala que deu tudo certo, que ela vem aqui agora. Minha mãe hesitou. Filha, não envolve sua irmã nessa história. Envolve sim. Pelos prints que eu vi, ela recebeu dinheiro do David também. Ela é cúmplice. Minha mãe digitou alguma coisa no celular com as mãos tremendo. 15 minutos depois, Rebeca apareceu na porta. Ela entrou sorrindo, como se estivesse vindo numa visita social normal. E aí deu certo a conversa sobre a Air. Ela parou de falar quando viu a cara dos nossos pais e os papéis espalhados na mesa. Merda, ela sussurrou. Emma olhou para a tia com aqueles olhos grandes. Tia Rebeca, por que você também pegava dinheiro do meu papai? Rebeca ficou sem reação por alguns segundos. Depois tentou sorrir para Emma. Oi, princesa. Que história é essa? A história que tá tudo aqui nos papéis. Emma respondeu, apontando para a mesa. O papai guardava tudo. Rebeca se aproximou da mesa e viu os extratos, as conversas impressas, os comprovantes de transferência. Tinha um Pix de 6 mil reais feito para a conta dela em março. Isso aí é para quê, Rebeca? Eu perguntei, apontando para o comprovante. Ela sentou pesadamente na poltrona. O curso de especialização, ela murmurou. Eu precisava do dinheiro para o curso. E por que não pediu emprestado para mim? Por quê? Foi chantagear meu marido? Porque você não tem dinheiro. Ela respondeu com uma sinceridade brutal. Vocês sempre reclamaram que as coisas estavam apertadas. E o David? O David tinha condições de ajudar. Condições. Como se ele fosse um banco, não uma pessoa. E vocês acham que isso estava certo? Nenhum deles respondeu. A campainha tocou. Era a polícia. Quando abri a porta, 2 policiais entraram. Um deles, um homem mais velho, olhou a situação e perguntou. A senhora que ligou relatando extorsão? Confirmei e comecei a explicar tudo, mostrando os documentos que Emma tinha encontrado. Os policiais ficaram quase 1 hora analisando os documentos. Emma se comportou como uma adulta, explicando direitinho como tinha encontrado tudo, onde cada coisa estava guardada. O policial mais novo ficou impressionado com a organização dela. Sua filha tem futuro como detetive, ele comentou, tentando descontrair o ambiente. Mas não tinha nada engraçado naquela situação. Meus pais e Rebeca foram levados para prestar depoimento. Antes de sair, minha mãe tentou me abraçar. Filha, a gente nunca quis que chegasse nesse ponto. Eu me afastei. Vocês mataram meu marido. Foi tudo o que consegui dizer. Depois que eles saíram, a casa ficou em silêncio. Emma e eu ficamos sozinhas na sala, cercadas pelos destroços da nossa família. Mamãe, ela disse, subindo no meu colo. O papai ainda me ama mesmo eu não sendo filha dele de verdade? Meu coração se despedaçou. Amor?
Você é filha dele de verdade. Pai e mãe não é só quem faz o bebê na barriga. É quem cuida, quem ama, quem fica do seu lado sempre. E o papai te amava mais que tudo no mundo. Ela assentiu e ficou quieta por um tempo. Depois perguntou: E agora a gente vai ficar sozinhas? A gente vai ficar juntas, eu respondi, que é diferente de sozinhas. Naquela noite, depois que Emma dormiu, encontrei uma última coisa no escritório do David. Era uma carta que estava colada com fita adesiva embaixo da gaveta, como Emma tinha dito. A letra estava apressada, desesperada. Se você está lendo isso, é porque não aguentei, mais e fiz alguma besteira, ou porque finalmente tive coragem de contar tudo. Eu te amo mais que minha própria vida. Amei nossa família mais que qualquer coisa nesse mundo. Mas seus pais não deixaram a gente em paz. Eles transformaram nossa vida num inferno. Ameaçaram destruir tudo que a gente construiu juntos. Eles usaram nossa filha como arma contra mim. Toda vez que eu olhava para Emma, eu lembrava que eles podiam tirar ela de mim a qualquer momento, fazer ela acreditar que eu era um mentiroso, um estranho. Eu tentei ser forte, tentei aguentar até achar uma solução, mas não consegui. Desculpa, por não ter sido o homem que você merecia. Desculpa por ter deixado eles destruírem nossa família. Te amo para sempre. Chorei até não ter mais lágrimas. Meu marido tinha morrido de coração partido, e meus pais tinham sido os responsáveis por quebrar ele. 3 meses depois, o processo criminal contra meus pais e Rebecca estava andando. O advogado que eles tinham trazido naquele dia se recusou a defendê-los depois que viu todas as provas. O delegado me disse que era um dos casos de extorsão mais bem documentados que ele já tinha visto. David tinha guardado tudo. Conversas, comprovantes, gravações. Era como se ele soubesse que um dia isso seria necessário. Emma estava fazendo terapia para lidar com a perda do pai e com toda a confusão sobre a família. A psicóloga disse que ela era uma criança muito inteligente e que estava processando tudo de forma saudável, considerando as circunstâncias. Ela ainda perguntava sobre o papai todos os dias, mas parou de perguntar quando os avós iam visitá-la. Acho que ela entendeu que algumas pessoas machucam quem a gente ama e que a gente não precisa manter essas pessoas por perto só porque são família. Vendemos a casa e nos mudamos para um apartamento menor, mais perto da escola dela. Com o dinheiro que sobrou e o seguro de vida do David, conseguimos uma estabilidade temporária enquanto eu reconstruía minha vida profissional. O que mais me marcou em tudo isso foi o que Emma fez no último dia que estivemos na casa antiga. Ela tinha desenhado alguma coisa no verso do envelope cor-de-rosa que entregou para os meus pais naquele dia. Quando eu vi, quase desabei de novo. Era um desenho de 3 pessoas. Ela, eu e David. Ele estava de mãos dadas com a gente, mas tinha umas asinhas desenhadas nas costas. Embaixo, com a letra trêmula dela, estava escrito: Papai não morreu. Ele só foi morar no céu longe de vocês. Foi nesse momento que eu entendi que minha filha de 8 anos tinha compreendido algo que eu ainda estava tentando aceitar. Que às vezes as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam. E que família de verdade não é sobre sangue ou DNA. É sobre quem escolhe ficar do nosso lado quando o mundo desaba. David escolheu ficar do nosso lado até o fim. Meus pais escolheram o dinheiro. E eu escolhi proteger o que restou da família, que David e eu construímos juntos, eu e Emma, e a memória de um homem que amou a gente até morrer por isso.